esse é o resultado ó, do comedor do Criatório Neve sendo utilizado na prática. Todo mundo está perguntando como é que ele funciona, será que desperdiça ou não desperdiça? É isso aí, ó. As aves comendo, pode ver que não cai ração no chão e a ave come com tranquilidade. E a instalação é muito simples, olha só. Aqui a gente acopla ele na madeira ou acopla ele também na parede. Já vai esses adaptadores aqui para você acoplar. Você regula a vazão aqui, a quantidade de ração que você quer que caia, né? E aqui, olha só, as aves comem com muita tranquilidade. Ó, a franguinha tá até ali, ó. Procurando ração, querendo comer, se alimentar. Olha só. A outra lá comendo também. É muito fácil. Então o uso dele é muito simples. As galinhas comem muito facilmente. E o desperdício no chão aqui é zero. Pode olhar que não tem ração aqui no chão. Então esse desperdício aqui, que a gente tem aqui, que agora é zero, fez a gente economizar muito. Então valeu demais o investimento nesses comedores. E se você quiser adquirir, é só se chamar lá no 33991 14 1887 ou comprar no nosso site ovosfertis.com.br.